Lateral esquerdo volta a ser pauta no São Paulo e o Luan deve ser negociado, ele que recebeu uma proposta, nós vamos falar disso aí. Pessoal, Ricardo na área, hoje eu quero falar também a respeito aí do Nicão, nós vamos falar também aí do projeto Morumbis, juntamente com o Monumental de Núñez, o São Paulo que deve ter um estádio parecido com o estádio do River Plate, nós vamos falar sobre isso aí. Quero falar também aí a respeito do Beraldo, mostrar um vídeo do Beraldo, né, no momento nostalgia, no finalzinho do vídeo. Nós vamos mostrar um vídeo do Beraldo aí emocionante, então fica até o final para você assistir e também falar sobre o otimismo, por que a gente deve ser otimista em 2024, vou mostrar números aqui e também fazer uma análise de por que o Ferreirinha deve assinar com o São Paulo essa semana. Então quero pedir para você aí curtir o canal, deixar aquele like, você que costumeiramente tem assistido os nossos vídeos aqui, as notícias, e você que não é inscrito, se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, o Nicão veio do Atlético Paranaense para o São Paulo, um valor alto, com um salário alto, não deu certo, a família não se adaptou, foi emprestado para o Cruzeiro, Belo Horizonte, também não deu certo, nem mesmo com o Zé Ricardo, e está voltando para o São Paulo. O Dorival Júnior, que a princípio tinha pedido a volta do Nicão, e depois a repercussão que deu nas redes sociais e tudo mais, deu uma parada nessa história, né? Verdade é que o Nicão volta e deve se reunir com o Dorival essa semana, frente a frente, para o Dorival sentir o que o Nicão quer de verdade para a carreira dele, né? Porque ele não é um jogador barato, não tem um salário baixo, e o São Paulo precisa definir a situação dele. Ele que continua com um contrato com o São Paulo ainda, então o São Paulo precisa definir essa semana para ver o que faz, toma uma atitude. Eu vou falar a minha opinião, acho que hoje o Nicão não tem espaço no plantel do São Paulo, né? Mesmo o Everton Ribeiro mesmo, que não tinha assinado com o Flamengo ainda, não sei se renovou, o Dorival que queria muito ele no plantel do São Paulo, hoje já não quer mais. O Nicão que hoje talvez não esteja mais, não seja mais relevante também para o plantel do São Paulo, mas o Dorival vai conversar sim com o jogador para ver, né? A gente precisa realmente definir essas situações, tirar problema da nossa frente em 2024, iniciar a pré-temporada com jogadores que realmente vão vestir a camisa do São Paulo com vontade, um grupo fechado, para a gente tentar faturar aí logo de cara, né? 3 de fevereiro, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. São Paulo precisa estar com um grupo muito fechado, muito... os jogadores querer muito, né, jogar, todos os jogadores, inclusive quem estiver no banco. Então São Paulo não pode ter chinelinho, não pode ter jogador descontente no plantel. São Paulo precisa estar fechado com isso aí. E o São Paulo vai conversar com o Nicão e vamos ver o que dá, né, galera? Vamos ver o que dá. Luan, pessoal, o Luan recebeu 2 ofertas hoje. Uma do Cuiabá e uma do Vitória da Bahia. Cuiabá já mostrou as cartas, eles querem o Luan de graça, pagando 100% do salário, coisa que eu não aprovo, acho que não é fácil você formar um jogador. O Luan não é um jogador velho, é um jogador de 24 anos, um belo de um jogador, ele simplesmente não se adaptou no esquema de jogo do Dorival, ou o Dorival não gosta muito do estilo dele, para o esquema que o Dorival monta para o time de São Paulo. Não é que o Luan não é bom jogador para o Dorival, ele não se adapta ao estilo de jogo que o Dorival quer para o time, né? Então o São Paulo não pode dar o jogador de graça, simplesmente. Na minha opinião, ele deve sim ser emprestado, mas não de graça. São Paulo precisa ganhar alguma coisa. Porque quando o São Paulo vai buscar jogador dos outros times, os caras enfiam a faca no São Paulo, né? Nunca sai de graça para o São Paulo, nunca sai de graça. Aliás, é muito diferente. Quando o São Paulo vai comprar, sai muito mais caro. Então, eu espero que o São Paulo empreste o jogador e que os times paguem o São Paulo, né? Tem que ouvir a proposta que o Vitória tem também. Ambos os times querem emprestar o Luan. Pessoal, eu quero falar aí a respeito do Monumental de Núñez, W Torre e Morumbis. A W Torre que tem um padrão de estádio, né? Eles costumam fechar parcialmente o estádio. Deve acontecer isso com o São Paulo, que prevê uma obra de 800 milhões de reais, que é uma obra que levanta praticamente um estádio do zero, ou seja, vai ser uma baita de uma reforma no Morumbi, não é pequena. Então,
prevê aí que o estádio do Morumbi seja parecido com o Monumental de Nunes. Vou mostrar uma foto aqui de como era e como ficou o estádio. Morumbi que vai elevar a arquibancada, vai ficar mais alta e também a parte de baixo vai chegar perto do campo, mostrando a foto então aí do Monumental de Nunes, como deve ficar. A acústica do estádio deve ser muito mais ensurdecedora, né? Deve dar muito mais eco. A gente sabe como é feito quando chega mais perto do campo, né? E levanta mais o estádio, é muito mais barulho, então vai ficar muito mais legal. A obra prevista é até 2030, vai ficar bem legal o estádio do Morumbis. Pessoal, vamos falar de otimismo agora aí com relação a números, né? O São Paulo que esse ano aqui fechou várias parcerias e o que mais me deixou otimista foi que, pelo menos me pareceu que não foi eleitoreira essa questão do que foi fechado, não foi usado como na parte de eleição do Casares, mesmo porque não tinha oposição. Então foram fechados vários acordos aí devagarinho, foi acontecendo naturalmente, né? Com muito trabalho. Aconteceu aí a venda do Beraldo, que jogou muito pelo São Paulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo dele, é emocionante. 107 milhões de reais o Beraldo foi vendido. Parte do São Paulo aí equivale a 64 milhões de reais. Naming rights, né? Fechado com a Mondelez, a empresa que detém lá o chocolate Bis, que o estádio vai passar a chamar Morumbis a partir do primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Santo André. 25 milhões por ano. São Paulo vai receber durante 3 anos. A Live Nation, que é a maior empresa de shows do mundo, detém aí bandas como Coldplay, U2, Beyoncé, Lady Gaga, enfim. São Paulo vai receber 60 milhões aí durante 5 anos, independente de ter show ou não. E além disso, ainda São Paulo vai poder vender souvenir, tudo o que tiver no dia do show, comida, bebida, tudo é ganho pelo São Paulo, né? Além dos 60 milhões. A Superbet também, que vai ser a patrocinadora master na camisa do São Paulo. O São Paulo também vai faturar aí 52 milhões ano, que é o dobro do que o São Paulo recebia. E detalhe, a Superbet ainda vai pagar Esportes.io a multa rescisória de 24 milhões. Então, São Paulo é ganhando mais e mais, né? E aí, para fechar tudo isso aí, o São Paulo fechou a questão da W Torre aí, essa obra aí gigantesca de 800 milhões, ou seja, 2024 a gente pode ter certeza que vai ser um ano melhor para o São Paulo. O São Paulo que está montando um elenco forte aí para 2024, realmente para chegar na Libertadores, né? E ficar com um elenco forte aí. Esperamos que a gente não tenha jogadores contundidos. Volto a dizer, o São Paulo precisa de um elenco para 38 rodadas, que é o que vai até o final do ano. O São Paulo tendo elenco para 38 rodadas, o São Paulo consegue ir bem nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores, com jogadores pontuais, né? Caso do Luiz Gustavo, que joga alguns jogos, não joga outros, para a gente evitar contusão e o Dorival ter opções. Por isso é tão importante a chegada do Ferreirinha. Eu quero fazer uma análise agora aí a respeito do Ferreirinha e depois nós vamos mostrar o vídeo do Beraldo aqui. Por que que eu acho que o Ferreirinha chega no São Paulo, né? E por que que a gente pode ficar um pouco otimista com a chegada dele? Quando eu falo do Ferreirinha, eu estou trazendo notícia aqui para vocês. Ficar batendo na mesma tecla. O que eu gosto de fazer é assim: a gente mostra quem o São Paulo está indo atrás, quem o São Paulo pode. A gente vai conversando a respeito desse jogador. Eu não gosto de deixar no ar a notícia. Então a gente vai mostrando diariamente o que vai acontecendo e fazendo análise de cada jogador. Por exemplo, sem desmerecer de forma alguma o Bahia. Bahia que já foi campeão brasileiro, tá? Mas disseram que o Bahia tinha alguma vontade de ter o jogador. Vamos analisar aqui friamente, pessoal. O Bahia, esse ano de 2023, lutou para não cair. Mesmo sendo SAF. E a SAF tem muitos problemas também. Muitos times rebaixados de empresa SAF. Não é só Flores, não. Então, assim, o Bahia lutou para não cair. Ok? O São Paulo luta para ser campeão da Libertadores e chegar no Brasileiro, além de outras
de outras aspirações que o São Paulo pode ter em 2024, dependendo do elenco que está montando, né? Que mais? O Ferreirinha é São Paulino, já deixou isso aí bem claro. O São Paulo, o Renato Gaúcho renovou com o Grêmio. Isso aí é um entrave para o Ferreirinha ficar no Grêmio. O staff do Ferreirinha não se dá com o Renato Gaúcho. O Soteldo saiu do Santos e foi pro Grêmio. Joga na mesma posição do Ferreirinha. Ou seja, o Ferreirinha está negociando com o São Paulo. Só que essa negociação entre São Paulo e Ferreirinha é complexa porque existem 3 partes. Existe os 35% do Grêmio, existe a parte do Ferreirinha, existe a parte do Dourados, que é o time formador do Ferreirinha, existe luvas e existe parcelamento. Então, todas as pontas devem ser fechadas para que o São Paulo possa anunciar o jogador. Mas, diante de toda essa análise que a gente faz aqui, com certeza o São Paulo está muito próximo de anunciar o Ferreirinha essa semana. Gostaria de saber a opinião de vocês, mas assim, eu gosto de fazer esse tipo de análise junto com vocês para deixar claro o porquê é complicado você fechar com esse tipo de jogador, né? E por que é demorado. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas está uma novela. Não é novela, é negociação. E negociação desse tipo realmente é complexa. Beleza? Pessoal, foi oferecido não. O São Paulo, a gente sabe que está querendo um lateral esquerdo. Esses dias aí a gente mostrou aqui, através de alguns setoristas, informando que o São Paulo estava dando um tempo com relação ao lateral esquerdo, mas na verdade o São Paulo está adiado, sim, claro, e vai precisar de um lateral esquerdo. A gente sabe que o Patrick Lanza é um bom jogador, ele jogou muito na base, o forte dele é bola parada, ele é muito bom jogador tecnicamente. Quem não conhece o Patrick Lanza aí na base, eu me lembro muito bem, ele bate muito bem falta, bate escanteio, ele é muito bom jogador. Quando ele estiver mais ambientado, mais experiente, ele vai ser muito útil, se não for vendido antes. Ele que tem aí, parece que tirado um passaporte italiano, mas ele é muito bom jogador. Mas hoje, para 2024, São Paulo precisa de um lateral a mais, precisa de um lateral esquerdo a mais. E o São Paulo está de olho no mercado. Um dos jogadores que o São Paulo, que trabalhou com o Dorival Júnior, surgiu essa informação hoje, é o Bruno Pacheco. Eu vou mostrar a foto dele aqui para quem não lembra. Ele jogou no Ceará com o Dorival Júnior e trabalhou com o Rui Costa na Chapecoense. Ele andou muito ali, ele jogou 3 vezes no Bragantino, não sei se vocês lembram. Depois ele ficou alternando Bragantino com Chapecoense e Ceará. Ele ficou nessa alternância aí, Bragantino, Chapecoense e Ceará. Ele ia e voltava, ia e voltava. E agora ele está no Fortaleza, é o time que ele está jogando. E me parece que o São Paulo tem interesse nesse jogador. Sinceramente, não sei para quem gostaria de ter o Marlon, gostaria de ter o Iago Amaral, gostaria de ter, sei lá, Alexandro. O Bruno Pacheco é mais modesto, mas o São Paulo vai precisar de um jogador experiente. Ele é um jogador experiente, tem 32 anos, tem 1,75 m. A gente sabe que quando o Reinaldo chegou no São Paulo também ninguém dava nada, o King Naldo, e ele acabou sendo aí o melhor lateral esquerdo do Brasil. A gente não sabe até que ponto esse jogador pode ser desenvolvido no São Paulo. Mas fica aí a informação. Gostaria de saber a opinião de vocês. Beleza? Bom, pessoal, as informações são essas aí. Quem gostou, deixa aquele like. Eu vou deixar um vídeo do Beraldo agora aí para vocês assistirem no momento nostalgia. Grande Beraldo, um grande abraço. Desejo tudo de bom para você, que dê tudo certo no PSG, né? E as portas do São Paulo estão abertas. Um grande abraço. Tchau. Ah, nem lembro, que eu só cabecei e gol. Quando o goleirão espalmando é caixa.
Toda a glória seja dada a Deus. Ele fez a promessa e ele cumpriu.